Bom dia, crianças! Como que vocês estão? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa história missionária sobre Amy Carmichael, que vocês já vêm assistindo com o professor Matheus e a Larissa, e hoje é comigo. Bom, nós vamos relembrar hoje a nossa história de um jeitinho diferente, com algumas perguntinhas. Então vamos lá? Bom, vocês aí têm uma primeira imagem de uma menininha tristinha, que eu acho que vocês já sabem quem é, que é a nossa missionáriozinha quando ela era pequenininha. E nós vamos então a 5 perguntinhas. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e depois vai aparecer a resposta na tela. Então pensem aí e falem a resposta assim que vocês souberem antes do tempo acabar. Depois eu quero saber se vocês souberam responder as respostas. Vamos lá? Então a primeira pergunta: qual a primeira lição que Amy Carmichael aprendeu? Então, vocês lembram que Amy, em cada aula, está aprendendo uma lição. E lá na aula do Matheus, ela aprendeu uma lição muito importante. Qual foi essa lição que ela aprendeu? Vamos lá? Vou dar uns 10 segundinhos aí para vocês responderem. E aí, qual foi essa lição? Vamos ver. Deus sempre ouve as nossas orações. Então, a gente viu que ela fez uma oração e ela foi respondida de um jeito ou de outro, não do jeito que ela queria, a princípio, mas Deus sempre ouve as nossas orações. A mãe dela sempre falava isso para ela, vocês lembram? A mãe dela sempre falava isso para ela. Vamos para a nossa segunda perguntinha? Vamos lá? Qual foi a segunda lição da nossa segunda história que a professora Larissa deu pra gente? Vamos ver se vocês lembram? Vou dar aí 10 segundinhos para vocês responderem. Vamos lá então, vamos ver? Até as crianças bem novas podem crer em Jesus. Muito bem, a gente já viu isso também, que essa foi essa segunda lição que a gente viu, que a Amy aprendeu. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Essa também é bem fácil, vocês vão saber. O que Amy pediu a Deus em oração quando ela tinha 3 aninhos, ela era pequenininha? 10 segundinhos para vocês pensarem, vamos ver? Ela pediu olhos azuis, olhos clarinhos, como os da mãe dela. Isso mesmo, parabéns para quem acertou. Nossa quarta e penúltima pergunta. O que Amy se tornou quando cresceu? Essa é fácil, até falei no começo do vídeo da nossa aulinha. Vamos lá? 10 segundinhos. Pensaram? Vamos para a nossa resposta? Uma missionária. Ela levava a palavra de Deus para pessoas que moravam longe. E aí, acertaram as 4 até agora? Quantos se acertaram? Vou querer saber depois. Vamos para a nossa quinta e última pergunta. Como era o nome da menina do templo que veio morar com Amy? O nome da menina que Amy resgatou lá do templo, que veio do templo, veio para casa da Amy. Como era o nome dela? 10 segundinhos. Vamos lá? Prina, um nome diferente, né? Um nome que a gente não tá acostumado. Mas muito bem. Prina, parabéns para quem acertou. Então foi uma breve recapitulação, espero que vocês tenham acertado as 5 perguntinhas e quem não lembrou, assiste de novo as aulas para que a gente possa recapitular. Então agora a gente vai para nossa introdução e para nossa historinha, tudo bem? Bom, antes da gente voltar a falar da Amy missionária, a Amy que estava lá na Índia falando de Deus para as pessoas, a gente vai falar da Amy mais jovem. A Amy que ainda estava ainda lá na Irlanda com seus pais, ainda mais novinha, criança. A Amy gostava muito de cavalgar. Ela corria na praia com seu cavalo. Um dia, ela estava cavalgando e correndo com seu cavalo e ela teve um acidente, um pouquinho grave.
ela caiu, se machucou, ela até ficou desacordada, desmaiada por alguns segundos. E ela foi levada para casa dela e ela ficou algumas semanas imobilizada, deitada na cama sem poder se mexer, engessada, ali sem poder se mexer. E se fosse nos dias de hoje, a gente ficaria assistindo televisão, mexendo no celular, né? Mas naquela época não tinha isso. Não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha TikTok, não tinha nada disso. Ela ficou esse tempo todo orando, meditando na palavra de Deus. E ali ela teve muito tempo para poder conversar com Deus. E ali ela aprendeu que esperar não é perder tempo. E ela levou isso para a vida dela como missionária. E a gente vai ver um pouquinho mais de como a Amy, ela via como era essa trajetória da vida cristã. Eu vou mostrar para vocês um desenho, um esquema de como a Amy enxergava essa vida cristã. Então, olha só esse desenho aí que eu fiz. Vocês estão vendo que tem uma montanha com um alvo lá em cima e uma menininha ali embaixo? Essa menininha é como a Amy se enxergava. Ela enxergava que a montanha era a vida cristã. Era uma montanha que ela estava sempre escalando. E ela tinha o objetivo de chegar lá em cima, no alvo. Então, a vida cristã, para ela, era isso. Ela estava sempre escalando com o objetivo de chegar lá em cima. Mas para chegar lá em cima, ela tinha que se livrar das coisas que atrapalhavam ela, que impediam ela de subir, que faziam só ela descer. Essas coisas eram um pecado, as coisas que afastavam ela de Deus. Você tá vendo essa colinha ali embaixo? Foram as coisas que ela se livrou, que ela deixou para trás. O pecado. Bom, o pecado ficou ali no cantinho e agora ela está subindo para chegar ao alvo, ao objetivo. E ela se baseou em um versículo que a gente vai ler agora ali na próxima imagem. Desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Está lá em Hebreus 12, de 1 a 2. Que a Amy estava nos dizendo em todo aquele esquema que eu desenhei lá atrás. Aquela montanha, a fé cristã, e o pecado lá atrás, deixado lá para trás. A gente tem que cada dia querer nos aproximar do alvo, que é Deus. A gente tem que estar cada vez mais parecido com Deus e deixar o nosso pecado, todo aquele peso lá para trás. Bom, eu vou contar agora mais uma história de quando a Amy, ela era menor, ela era ainda mais jovem. Ela estava ainda com os pais dela, voltando da igreja num domingo. Um domingo aqui igual o Riacho Grande. Um domingo de cerração, de garoa, um friozinho. E ela estava saindo da igreja e viu uma senhora passar com uma sacola, carregando uma sacola muito pesada. Uma senhora com roupas bem simples. E ela olhou para aquela senhora e a primeira coisa que ela pensou foi que como que alguém podia trabalhar no domingo? E ela ficou indignada com aquilo. E ela pensando, imagina alguém em vez de ir para a igreja e trabalhar, e ela ficou indignada. Mas depois de um tempo, ela correu e foi ajudar a senhora e segurou no braço da senhora e falou, deixa que eu te ajudo, tirou a sacola da mão da senhora e carregou a sacola para a senhora, ajudou a senhora que estava com dificuldade. E ela olhou, e se vocês olharem ali atrás da imagem, vão ver que tem umas pessoas rindo. E ela se sentiu envergonhada. Vocês já sentiram vergonha de alguma coisa? É um sentimento muito ruim, não é? Quando vocês fazem alguma coisa e vocês ficam com vergonha. A Amy ficou com vergonha, porque as pessoas estavam rindo dela, mas ela estava tentando ajudar a senhora. Bom, aquele dia ela começou a pensar uma coisa. Bom, ela estava ajudando uma senhora que estava com dificuldade, mas as pessoas estavam rindo dela. E ela devia se importar com aquilo? Foi aí que ela lembrou de outro versículo. Eu vou mostrar aí a imagem e vou ler para vocês, prestem atenção. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará,
porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. 1 Coríntios 3, 12 e 13. São 2 versículos que parecem um pouco complicados, mas eu vou explicar para vocês. Os versículos estão falando que a gente deve pensar, a gente deve focar em edificar, em construir coisas eternas. Então aí ele dá o exemplo de pedra, prata, coisas preciosas. Então que a gente deve fazer as coisas eternas, que vão durar para sempre. E não as coisas que o vento vai levar, por exemplo, o feno, a palha, que são as coisas que vão ficar aqui para esse mundo. Se a gente edificar a nossa vida nas coisas eternas, que vão durar para sempre, se a gente fizer as coisas para Deus, se a gente fizer as coisas para agradar a Deus e não para agradar os homens, que é uma coisa que vai durar só neste mundo, a gente vai fazer, realmente são coisas que vão valer a pena, que foi o que a Amy pensou. Quando eu tô ajudando essa senhora, eu tô fazendo uma coisa eterna, porque eu tô ajudando não só ela, mas eu tô fazendo uma coisa que agrada ao meu Deus. Então é isso que eu vou fazer. As pessoas estão rindo, mas eu não devo me importar com elas. Se eu fizer coisas só para me importar com o que os homens se alegram, se eu for me importar com o que os homens vão pensar, eu não vou ganhar nada com isso. Eu devo fazer o que agrada ao meu Deus, porque assim eu vou estar realmente fazendo, eu vou estar me importando com as coisas eternas. E é isso que a Bíblia quer que a gente faça. Então esse foi o terceiro ensinamento que a Amy aprendeu. Vocês lembram dos ensinamentos da Amy? Vamos recapitular todos eles? O primeiro ensinamento que a gente viu na primeira aula é que Deus sempre ouve as nossas orações. O segundo é que até as crianças bem novas podem crer em Jesus. E o terceiro de hoje é que só as coisas eternas são importantes, que é o que a gente vai ver no decorrer dessa aula. A Amy levou esse terceiro ensinamento para a vida dela. Desde pequena, então, desde jovem, ela continuou fazendo, se importando com as coisas eternas. Ela continuou ajudando os outros, fazendo sopa para os mais pobres, marmita para as pessoas que tinham fome, fazendo visita para as pessoas que precisavam, conversando com aqueles que precisavam, levando a palavra de Deus para aqueles que precisavam. Isso fazia parte da vida eterna, mesmo que algumas pessoas desencorajassem ela, porque lembra, ela se focava. E eu vou mostrar o desenho de um alvo para vocês com as coisas eternas no meio, porque é isso que era o foco dela, as coisas eternas. E aí, quando ela foi para a Índia, esse continuava sendo o foco dela. Ela reunia muitas pessoas, lia um grupo de adultos, e através do exemplo dela, dessa ajuda que ela dava para as pessoas viam testemunho na vida dela, viam a vida dela como um testemunho e criam nesse Deus que ela pregava, né? Porque não eram só palavras, elas viam Cristo na vida dela. Então a vida dela era um testemunho. E através da vida dela, muitas pessoas criam na palavra de Deus. Criam nesse Deus de amor que ela tanto pregava. À noite ela voltava para casa cansada, suada, e muitas vezes muito cansada de todo esse trabalho que ela fazia, de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas. E ela encontrava a Prina, que estava feliz, esperando por ela, né? Que ficava em casa enquanto ela trabalhava. E mesmo depois de tanto trabalhar e de tanto cansar, ela ainda pensava nas crianças do templo, nas meninas que estavam lá sofrendo, que as mães entregavam para os sacerdotes, muitas vezes sem saber o que acontecia lá, ou mesmo por não terem Deus no coração, né? E ela ficava pensando como que ela podia salvar aquelas crianças. E quando ela podia, ela se disfarçava de indiana, colocava roupas de indiana e se disfarçava, ia no meio de conversas e tentava ouvir o que os indianos conversavam para tentar descobrir de onde aquelas crianças saíam, para ela tentar salvar mais crianças. E ela descobriu algumas coisas. Ela descobriu que algumas mães
muitas vezes morriam no trabalho de parto, ou às vezes morriam de alguma doença, e os pais não conseguiam criar as meninas sozinhas, ou muitas vezes não queriam e acabavam dando ou vendendo as crianças para o templo. Outra coisa que acontecia é que muitos bebês ficavam doentes, e as mães iam para os sacerdotes e pediam a cura. E se a criança melhorasse, elas ofereciam esse bebê para o templo. Outra coisa que também acontecia é que mães muito pobres acabavam vendendo os bebês para conseguir o dinheiro para se sustentar. E Amy foi descobrindo muitas dessas situações e ela ficava esperta para ver se ela conseguia encontrar alguém que ia vender, que ia dar para o templo, ela conseguir salvar essa criança e poder cuidar dela antes que alguma coisa acontecesse. Ela contava para outros missionários, ela chegava e contava para outras pessoas crentes o que acontecia nesses lugares, mas as outras pessoas não davam tanta importância. Elas falavam que o ministério com crianças não era tão importante assim, que ela devia tentar falar mais de Deus para as pessoas adultas, mas Amy, ela continuava focando nas coisas eternas e ela não se importava com o que as pessoas falavam. Um certo dia, Amy estava andando e ela descobriu que um pai iria vender a sua filhinha pelo preço de 100 rúpias. Rúpias era uma moeda lá da Índia. E 100 rúpias era um valor até que alto para a época. E quando Amy descobriu, ela ficou desesperada, ela não queria que aquela criança fosse pro templo. E ela ficou um tempo pensando, será que é certo comprar uma criança? Mas se eu não comprar essa criança, ela vai pro templo. E ela não sabia o que fazer, e ela orou, e ela decidiu comprar. Ela tinha o dinheiro, e ela deu dinheiro pro pai, convenceu o pai a fazer negócios, e ela comprou a criança. Mas ela ainda ficou incomodada. Poxa, será que é certo comprar uma criança? Você dá dinheiro pro pai e você comprar uma criança? Será que isso é certo? E ela ficou e ela orou a Deus, ela não contou pra ninguém o que ela fez, ela não contou pra ninguém da oração, e ela falou, Senhor, se isso for certo, se o que eu fiz for certo, por favor, me restitua esse valor, me dê de volta esse valor. Alguns dias depois, ela estava na casa dela com as crianças, com as meninas, e uma missionária que estava longe mandou para ela uma carta no valor com um cheque como oferta para ela, no valor das 100 rúpias, né, restituindo o valor. Então Deus mandou para ela, reafirmando que aquela decisão que ela tinha tomado, mostrando que Deus estava ali com ela. Então foi essa uma das experiências que ela teve com uma das meninas que ela resgatou. Amy estava resgatando muitas meninas, inclusive ela resgatou uma bebezinha de apenas 13 dias, uma bebezinha muito pequenininha. A casa dela estava ficando pequena e já não era mais um lugar tão seguro para tantas meninas. Ela encontrou um lugar para morar no sul da Índia. Olhem aí o mapa que eu coloquei. A Índia, esse país, é um país bem grande que moram muitas pessoas. E bem no cantinho, bem na pontinha onde eu coloquei a seta, é o sul da Índia. E bem na pontinha mesmo foi onde ela achou esse lugar para morar. É numa vila chamada Donavur. E lá ela comprou uma casa, né, um lugar para elas morarem com essas meninas, um lugar mais seguro. E ali ficou muito conhecido onde essas muitas meninas moravam. Então, as pessoas conheciam e contavam para outras pessoas. E meninas que não se sentiam seguras onde elas moravam, fugiam para lá buscando abrigo, buscando refúgio. Então, muitas meninas fugiam e chegavam para lá o tempo todo. O nome de uma delas era Joia de Vitória. Um dia, Joia de Vitória ganhou uma Bíblia de presente. Ela morava com os pais que eram muito religiosos e acreditavam em todos os deuses indianos. E eles prestavam cultos e queimavam incensos, e Joia de Vitória também. E um dia, Joia de Vitória estava queimando incensos, e ela ganhou essa Bíblia. E ela começou a ler, e ela leu o seguinte versículo: Deus prova o seu próprio amor para conosco.
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ela ficou muito pensativa. Como assim? Alguém morreu por mim e eu sou pecadora? E ela começou a pensar muito nisso. E ela continuou lendo a Bíblia. O único problema é que os pais dela eram muito religiosos. E se eles soubessem que ela estava lendo a Bíblia, eles iam ficar muito bravos. Então ela continuou cultuando os ídolos, continuou prestando culto para os ídolos e continuou lendo a Bíblia. Chegou uma hora que ela descobriu que adorar ídolos era pecado também. Então, ela acordou bem cedinho, arrumou a sua bolsa e fugiu. Para onde? Para a casa da Amy. Ela já tinha 16 anos, ela já era maior de idade na Índia. E a lei dizia que ela, pela idade dela, podia já escolher onde ela iria morar. Ela fugiu para a casa da Amy, ela teve que pegar um barco e lá ela encontrou abrigo, encontrou refúgio. Alguns dias depois, os pais de Jaya e de Vitória encontraram ela na casa da Amy e foram tirar satisfação, pediram para ela voltar. Ela declarou a sua fé, ela falou que ela acreditava em um Deus vivo e que ela não iria voltar. E Amy acolheu Jaya de Vitória. Enquanto Amy viveu como missionária, ela teve muitas dificuldades, muitos desafios. Muitas coisas tentaram desviar ela do foco, que eram as coisas eternas. Uma das coisas foi o seu padrasto, que estava à beira da morte, lá na Irlanda. Ele foi como um pai para ela. Ele criou ela desde pequena. Porém, ele morava muito longe, ele morava lá na Irlanda, na casa onde ela cresceu quando era pequena. E ele escreveu várias cartas querendo que ela fosse vê-lo antes de morrer. Porém, Amy morava com as meninas que ela tinha resgatado. E se ela saísse da casa e deixasse as meninas sozinhas, elas estariam expostas a muitas coisas e elas corriam perigo de vida. Amy não pôde sair e não pôde vê-lo, e muitas pessoas julgavam Amy por isso. Muitas pessoas falavam mal de Amy por isso, mas Amy sempre manteve o foco. Sempre manteve o foco nas coisas eternas, no seu trabalho para Deus e na sua vida como missionário. E nós devemos lembrar dessa lição importante que ela nos ensinou, que o nosso foco, o nosso alvo, devem ser as coisas eternas e não as coisas que não são eternas. As coisas que são importantes são as coisas eternas, que são as coisas que realmente são para Deus. Então, essa é a nossa terceira lição que a Amy nos ensinou. Vamos lembrar então das 3 lições e das lições que estão por vir. Vamos lembrar do nosso versículo, vamos lembrar dos nossos cânticos, que hoje nós vamos ter cânticos também. E vamos continuar ansiosos pelo resto da história que ainda está por vir. Então, crianças, até semana que vem e um bom domingo para todos.